Ok, meus amigos, já estamos de volta com mais uma aula de Química para vocês. É ensino médio, primeira série, Canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do Canal Educação Seduc. Então nós temos aí justamente o professor Jurandir Soares, nossa disciplina é Química, e estamos estudando os estados físicos da matéria, juntamente com as mudanças de estado físico, certo? A diferença de substância para mistura, e vamos aí concluir essa passagem, né? E nós estamos no dia 1º de agosto de 2022, né? Iniciando o mês de agosto hoje, na tela com a gente aqui então. Olha, aqui eu coloquei, tá? Nós temos variações de misturas, pessoal. Vamos aqui, ó. Uma mistura comum. O que é uma mistura comum, tá? Mistura comum apresentam temperatura de fusão e ebulição variando, tá? Então, nas mudanças de estado físico, tanto a fusão quanto a ebulição nas misturas, aqui, vamos colocar aqui, tanto a fusão quanto a ebulição são variáveis, é o normal. O normal de uma mistura é nas mudanças de estado físico variar a temperatura. E todas as misturas, né? As misturas são polifásicas, mas também podem ser também monofásicas, certo? Aí, ó o gráfico, pessoal. Observe aqui no gráfico, ó, tanto na fusão quanto na ebulição a temperatura está variando. A substância pura é que é constante, né, nas mudanças de estado físico, mas as misturas apresentam sim ponto de fusão e ebulição variando. É uma característica das misturas, tá? Tanto a fusão, ó, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, tanto nas duas, a temperatura está variando, ela não está reta com o tempo ali, né? Então, mistura comum, por exemplo, qual a mistura comum, professor? Água mais açúcar, por exemplo, tá? A classificação de água mais açúcar é uma mistura aí, no caso, homogênea, se o açúcar tiver dissolvido total. Então, não é uma mistura comum, pois se é uma mistura comum, com certeza o gráfico apresentam tanto pontos de fusão quanto pontos de ebulição variando. Perfeito? Vamos colocar um minutinho na tela aí para o pessoal fazer um print desse gráfico. Ok, meus amigos, vamos aí então voltando, né? Nós temos aí água mais açúcar, uma mistura comum. Por que é chamado mistura comum? Porque nós temos misturas especiais, pessoal. Temos algumas misturas especiais que nós vamos conhecer agora. Olha aí, a primeira é a mistura eutética. O que vem a ser uma mistura eutética? Ó. Toda mistura eutética, ou seja, regra geral, era para as misturas apresentarem sempre ponto de fusão e ebulição variável. Mas na mistura eutética, ó, se você observar, somente a fusão é constante. Ó. A temperatura de ebulição vai variar, certo? Eu vou até colocar assim, ó. Toda vez que você tiver ó, fusão, uma mistura que apresentar fusão constante, vamos já mostrar um gráfico, viu? Fusão constante e ebulição variando, ó. Ebulição, ponto de ebulição, ebulição variando. Vamos consertar aqui. Ebulição variando.
Aí você tem um caso clássico de mistura eutética, certo? Ou seja, a mistura comum, os dois são variando, tá? Tanto a fusão quanto a ebulição. Mas a mistura eutética, a fusão é constante e a ebulição é variando. Fusão constante e ebulição variando, nós teremos aí o conceito, né, de mistura eutética. Nós vamos ter o contrário também, tá? Mas antes nós vamos mostrar o gráfico, né? Eu queria que vocês anotassem aí esta informação, essa dica, que se tiver uma mistura com fusão constante e ebulição variando, é o gráfico de uma mistura eutética. Vamos colocar aí 2 minutinhos para você fazer as anotações e ressalvas. Ok, meus amigos, voltamos aí. Então, toda vez que você tiver uma mistura em que a fusão for constante e a ebulição for variando, você tem aí o gráfico de uma mistura eutética. Vamos mostrar esse gráfico, né? Olha aí. Se você observar, ó, a fusão está constante, ó. A fusão está constante. Só que a ebulição não está constante, ó. A fusão é essa aqui, ó, sólido passando para líquido. Então, você tem aqui a fusão constante e a ebulição variando. Fusão constante e ebulição variando, aí é o caso clássico de uma mistura eutética, tá? Então, fusão constante, ebulição variando, gráfico de uma mistura eutética. Vamos fazer agora o contrário, tá? Fusão constante e ebulição variando, né? Se for agora o seguinte, ó, as misturas chamadas de azeotrópicas. Vamos saber o que é azeotrópica, ó. Mistura azeotrópica. É o contrário da mistura eutética, né? Eutética, fusão constante e ebulição variando. Aqui a fusão vai variar, ó, e agora a ebulição vai ser constante, o ponto de ebulição. Então vamos colocar novamente aqui que é para você entender, ó. Tá? Quando a fusão for variando, é o contrário da eutética, né? Variando. E a ebulição constante, ebulição sendo constante, teremos, portanto, aí uma mistura azeotrópica, certo? Fusão variando e ebulição constante, mistura azeotrópica. A mistura eutética é o contrário, fusão constante e ebulição variando. E a mistura comum, tanto a fusão quanto a ebulição vai variar. Perfeito?
Então, eu queria, já que nós colocamos o tempo aí também, né? Vamos colocar o tempo aí, 2 minutinhos aí para o pessoal fazer as anotações. Ok, meus amigos, estamos voltando e voltando aí, né, mostrando para vocês que toda vez que a fusão for variando e a ebulição for constante, você tem aí uma mistura azeotrópica. E vamos mostrar o gráfico, olha aí o gráfico, ó. Mistura azeotrópica, ó. Se você observar, ó, olha a fusão, ó. A fusão está variando, pessoal, mas a ebulição está constante, ó. Certo? Fusão variando e ebulição constante é o gráfico da mistura azeotrópica. Como eu falei, agora as misturas comuns, os dois são variando, tá? Dois vão variando, que é o normal, é o normal. Vamos lá. Nós temos exemplos especiais aqui de misturas heterogêneas, certo? Exemplos especiais, pessoal. Por exemplo, o sangue, a olho nu parece ser uniforme, mas o sangue é heterogêneo. Nós temos o sangue, ó, formado por uma parte líquida, que é o plasma, e temos a parte sólida, que são os glóbulos, né? Hemácias, plaquetas e leucócitos. Então, o sangue é uma mistura heterogênea. O leite também é heterogêneo. Tem leite, tem a parte da gordura que é insolúvel no leite, tá? Duas fases. E esse aqui, eu queria chamar a atenção para esse último exemplo, porque nós vamos precisar, certo, para as questões. O granito, pessoal, o granito, tá? Sempre vai ter três fases, ó, e três componentes. Três fases e três componentes. Como é que é isso aqui, então? O granito é formado por quartzo, deixa eu colocar aqui, ó, quartzo, aqui são os componentes, ó, quartzo, mica e feldespato. Então, aqui nós temos justamente quartzo, mica e feldespato. Então, por quê? Por isso que está destacado aqui que toda vez que aparecer granito, pessoal, você tem que lembrar dessa passagem aqui, certo? Toda vez que falar em granito, fala-se em três fases e três componentes. Quartzo, mica e feldespato. É importante, muito importante, vai aparecer em várias questões, tá? Para isso, vamos colocar 1 minutinho para você fazer as anotações aí. 1 minuto.
Ok, meus amigos, voltamos aí, colocando esses exemplos especiais. Pois bem, agora nós vamos fazer questões, pessoal. E em cima das questões nós vamos aplicar os conhecimentos aí aprendidos, né? Beleza? Nós vamos então, e as questões nós vamos dar sempre um tempo para você fazer. Olha aí, ó. Podemos classificar, é um exercício de classe. Então, se é de classe, tem que haver a participação de vocês. Podemos classificar como processo endotérmico, ó, endotérmico e exotérmico, respectivamente. Então, nós queremos primeiro o endotérmico e depois o exotérmico, tá? Então, se é respectivamente, é na ordem dada. Na ordem dada. Podemos classificar como processo endotérmico e exotérmico. Então, qual vai ser a resposta para a questão? Vamos colocar aí 2 minutinhos para vocês. Ok, pessoal, então estamos aí, ó. Podemos classificar como processo endotérmico e exotérmico, tá? Vamos ver a resposta, ó. A resposta, exercício de classe, né? A resposta vai ser a letra D. A fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, é endotérmico. Lembra do gelo, né? Do gelo. Para se derreter, precisa absorver calor. Então, é endotérmico. Já a liquefação, o que é a liquefação? É a passagem de gasoso para o líquido. Para o nitrogênio gasoso passar para nitrogênio líquido, tem que liberar calor. Então, é exotérmico. E eu coloquei até o organogramazinho aqui, ó, todo bonitinho. Ó. A fusão, ó, tá aqui, fusão é endotérmico, enquanto que a liquefação, ó, é exotérmico, tá? Então, bem legal o comentário dessa questão, não é verdade? Ó? E esse organograma, esse diagrama, nós já colocamos ele para vocês. Do sólido para o gasoso, você tem aí processo endotérmico. Do gasoso para o sólido, você tem processos exotérmicos, processos aí exotérmicos, beleza? Pois vamos lá então. Próxima questão, tá aí, olha que legal essa questão. Questão 2, ó. Você tem 3 recipientes, ó, 3 recipientes, tá? Recipiente 1, o 2 e o 3, ó. No recipiente 1, eu só tenho água. No recipiente 2 tem água mais etanol. Etanol é álcool, pessoal, é o álcool, não é? E outro você tem água mais óleo. Água mais óleo. Aí pergunta,
Os sistemas 1, 2, 3 correspondem respectivamente. Qual que você vai marcar aí, né? A água, depois água mais álcool e água mais óleo. Qual é a classificação desses três sistemas, respectivamente? Vamos colocar aí 2 minutinhos. Vamos lá então, olha só. Vamos então classificar esses sistemas. A água, pessoal, a água você sabe que é H2O, não é verdade? Ó? H2O. Então aqui é uma substância pura composta, certo? Composta de dois elementos, tá? Então, ó, a outra aqui, água mais álcool, eles se misturam, são homogêneos. Em qualquer proporção, você pode colocar 1 litro de água e 100 litros de álcool vai ser homogêneo. Agora, água e óleo é mistura heterogênea, formada aí por duas fases, ó. Então é polifásica, né? Então você tem aí, a água é uma substância pura composta, água mais etanol, mistura homogênea, água mais óleo, você vai ter então a mistura heterogênea. Heterogênea, muito bem. Vamos para a terceira questão. Ó, é característica de uma substância pura. O que caracteriza? Tem várias características, né? Ele está pedindo uma aí. Qual uma das características da substância pura, certo? Substância pura, que pode ser simples ou composta, mas a substância pura, o que é que define uma substância pura? Vamos colocar aí 2 minutinhos na tela.
Ok, vamos lá então. Característica de substância pura. A resposta só pode ser a letra B. Toda substância pura, pessoal, tem propriedades físicas definidas, constantes, como ponto de fusão, ponto de ebulição. Toda substância pura são representadas por fórmulas. E poderia também, substância pura, apresentam temperatura constante nas mudanças de estado físico, tá bom? Mas a resposta da questão 3, evidentemente, vai ser a letra B de bola. Vamos para a questão 4, olha aí, questão 4. Considere as afirmações abaixo. Item 1. A sublimação da naftalina é um processo exotérmico? 2. A condensação da água, do vapor d'água é um processo exotérmico? A fusão do gelo é um processo endotérmico? E o item 4, a evaporação da água é um processo endotérmico? Então vamos marcar a correta aí, por favor. Vamos colocar 2 minutinhos aí. Ok, voltamos aí, né, para responder a questão então com vocês. Olha só, considere as afirmações e quer saber quais são corretas, né? Quando você tem lá, sublimação da naftalina é um processo exotérmico, tá? Você vai marcar falso, ó. Falso, tá? A sublimação direta é um processo endotérmico. 2. A condensação do vapor d'água é um processo exotérmico? Condensação é exotérmico, então é verdadeiro. Verdadeiro, está aqui. A fusão do gelo é um processo endotérmico? Com certeza verdadeiro, tá? Porque o gelo, para se derreter, precisa absorver calor. E a evaporação da água é endotérmico? Aí você vai marcar falso, ou verdadeiro, desculpa. A evaporação é um processo de vaporização. Então precisa absorver calor para vaporizar, para evaporar também. Então por isso que a resposta aí só pode ser a letra B. 2, 3 e 4 estão corretos aí. 2, 3 e 4, né? Vamos lá então. Próxima questão, está aqui, ó. No gráfico adiante, de mudanças de fase de agregação de uma substância provocada pelo aumento de temperatura, o nome correto das transformações ocorridas no X, ó, no X e no Y. Quais são o nome dessas transformações? Tá? Para isso, vamos colocar aí 2 minutinhos também.
Ok, meus amigos, está aí, tá? Vamos mostrar então o nome dessas duas mudanças de estado físico. A primeira aqui é a mudança do sólido para o líquido. Então, aqui só pode ser fusão. E a outra é do líquido para o gasoso. Líquido para o gasoso vai ser vaporização. Ou ebulição. Ebulição é um tipo de vaporização. Portanto, a resposta aqui vai ser fusão e ebulição. O X é fusão e o Y é ebulição. Isso aqui é o gráfico de aquecimento de uma substância pura, tá? Vamos lá então. Sexta questão. O que é que diz a sexta questão? Vamos lá então. Diz que o naftaleno, comumente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que bolinhas de naftalina a temperatura ambiente têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Esta observação pode ser explicada pelo fenômeno da... Olha só, naftalina, ela estava no estado sólido, né, e vai passar para o estado gasoso, sem passar pelo líquido, né? Então, que tipo de mudança de fase é essa aí? Tá, eu vou responder essa aqui logo direto, tá bom? É a sublimação, pessoal. Sublimação, tá? Sublimação, que é a passagem, tá, do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Toda vez que você tiver o sólido, deixa eu mostrar aqui, o sólido para o gasoso, sem passar pelo líquido, o nome desta mudança é chamado de sublimação. Sublimação. Beleza? Essa aqui eu respondi porque era bem rápida aí a resposta. Tudo bem? Vamos, portanto, para a sétima. Essa aqui é legal. Ó. Nós queremos saber na sétima aí o número de fase e o número de componentes dessas misturas aí, ó. Água, vapor d'água, gás carbônico mais gás oxigênio. Na letra A, quantas fases e quantos componentes. Na letra B, água líquida e cubos de gelo. Letra C, cubos de gelo e uma solução aquosa de sal. Então, em cada uma delas, você quer saber o número de fases e o número de componentes. Vamos colocar aí 2 minutinhos aí para vocês. Ok, pessoal? Vamos lá então. Ó. Nós vamos fazer aqui primeiro, tá?
Eu quero saber quantas fases e quantos componentes na letra A. Componentes, muito bem. Pessoal, fases são porções, né? Se você observar, ó, vapor d'água, gás carbônico e gás oxigênio são gases. Misturas gasosas são sempre monofásicas. Então, nós vamos ter aqui, ó, nós vamos ter uma fase. Uma fase. Misturas gasosas sempre monofásicas. Agora, nós temos 3 gases diferentes, ó, vapor d'água, gás carbônico e oxigênio. Então, são 3 componentes. Então, uma fase e 3 componentes. Vamos ver essa outra aqui, ó. Aqui nós queremos saber o número de fases e de componentes também, né? Componentes. Olha, você tem aí, ó, um recipiente, né, com água líquida e você tem cubos de gelo. Água líquida e cubo de gelo. Então você tem aí, quantas fases você tem, pessoal? Qual o número de fases? Com certeza 2 fases, ó, tá? Mas componente só tem um, porque água e gelo é a mesma substância. Muito bem, esse outro aqui, vou colocar aqui, ó, olha só. Cubo de gelo, certo? Cubo de gelo, ó, mais água mais solução. Toda solução é mistura homogênea. Água mais sal. Aqui você tem água mais sal, viu? Então, água mais sal é uma fase e o gelo é outra. Você tem 2 fases, ó. O número de fases aqui, você tem 2 fases, certo? Agora, componente nós vamos ter, sabe quantos componentes? Nós vamos ter a água e o sal, 2 componentes, porque o gelo é a mesma água. Solução aquosa é uma solução de água. Então, tá aí a resposta para a questão. Tá? Aliás, já está até aqui, né? Eu botei aqui, pessoal. Vamos lá, vamos até melhorar aqui para ficar melhor de você entender, ó. Certo? Eu tinha colocado o nome aqui, ó. Uma fase e número de componentes, 3 componentes, ó. Na letra B, você tem aí 2 fases, ó. 2 fases, né? E um componente. E na letra C, 2 fases e 2 componentes. Perfeito? Então tá aí a resposta da questão de número 7. Tá? Beleza? Sobre número de fase e número de componentes. Vamos lá para outra. Na questão 8, nós temos assim. Considere os seguintes sistemas aí. Nitrogênio e oxigênio, etanol hidratado. O que é etanol hidratado, professor? Água, álcool mais água. E água mais mercúrio. Assinale a alternativa correta aí a respeito, tá? Eu vou responder essa aqui, tá bom? Até por conta do tempo mesmo. Pessoal, a resposta dessa questão vai ser a letra B, ó. Quando você colocou lá, por exemplo, água, as nitrogênio e gás oxigênio, são gases, ó. Misturas gasosas são monofásicas, então é homogêneo. Toda mistura de gases é homogêneo. Etanol hidratado, certo? Ó, aqui, ó, letra B, é homogêneo formado por substância simples, exatamente, que é o N2, ó, o nitrogênio é N2 e o oxigênio é O2, então são formados por 2 substâncias simples. O 2 é o etanol hidratado, pessoal, aqui você tem uma mistura, água mais álcool, uma mistura homogênea. Tá? E no 3, água mais mercúrio, a mistura é heterogênea, porque mercúrio não se mistura com água. Mas a única resposta correta aí mesmo, sem dúvida alguma, é a letra B de bola. Letra B. Ó, o granito, constituído de 4 minerais, né? Feldespato, magnetita, mica e quartzo. Se um desses minerais podem ser separados dos demais, pode-se afirmar que o granito é o quê? Qual é a classificação do granito, pessoal? Nós falamos para vocês. Está até mesmo a resolução que nós colocamos. Ó. O granito é uma mistura heterogênea, formada por 3 fases. O granito tem 3 fases, 3 componentes. Ó. Quartzo, mica e feldespato. Certo? E a questão 10, essa aqui eu vou deixar para vocês. Ó.
Vamos lá. Colocando-se um frasco com quantidades iguais de álcool etílico e água destilada. Água destilada. Teremos aqui, se você misturar água mais álcool, o que é que vai ocorrer, pessoal? Com a formação de quê? Tá, vamos colocar aí, portanto, 2 minutinhos aí na tela para vocês. 2 minutos. Ok, meus amigos, vamos lá então. Ó. Então, se você misturar água com álcool em qualquer proporção, pode ser 1 litro de água para 100 litros de álcool, vai ser sempre uma solução. Tá? Poderia ser solução, toda solução é também chamada de quê, pessoal? De mistura homogênea. Tá? Água mais álcool é uma mistura homogênea. Mistura homogênea. Por isso que a resposta é a letra B, porque toda solução é mistura homogênea. Vamos lá. Vamos lá. Aí você tem, ó, com relação às substâncias, você tem as substâncias aí. Tem várias substâncias. Eu vou até grifar aqui para vocês, ó. Tá? Várias substâncias, não é? E ele quer a classificação dessas substâncias, tá bom? Vamos lá, vamos ver se você acerta essa aqui. Essa tá boa, né? Questão boa. Vamos colocar aí 2 minutinhos aí, por favor.
Então vamos aqui, olha só. A resposta para a questão vai ser a letra E. Opa, a letra E. Por que letra E, professor? Substâncias, ó, as substâncias O2, H2, chumbo, O3 e S8 são simples. Por quê? Substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico, tá? Então só tem a letra E como resposta correta aí, tá bom? Questão 12, mesma técnica aí também, né? A 12, ó. As substâncias químicas podem ser classificadas em simples ou compostas. Indique a alternativa que apresenta três substâncias simples e 2 compostas, certo? 3 simples e 2 compostas. Então a resposta, eu vou responder essa aqui por conta do tempo, tá? A resposta é a letra C, ó. 3 substâncias simples, que é o enxofre, o oxigênio e o ozônio. E 2 compostas, ó. Você tem o CH4, que é o metano, e o dióxido de carbono, formada por elementos diferentes. Se for átomo de um mesmo elemento químico, é a substância pura, tá? Pura simples. Vamos ver essa aqui, ó. Então vamos ter aí as palavras grifadas aí. O ferro é um dos componentes da hemoglobina, tá? A falta de ferro na alimentação causa anemia. O processo anêmico pode ser revertido com uma alimentação rica em carnes, verduras, grãos e cereais integrais, sendo em alguns casos necessário suplemento de sulfato de ferro 2. Ó. Então são as 2 palavras grifadas. Ó. Aí, ó, nesse contexto, os termos sublinhados no texto são classificados como o ferro. Se você observar o ferro, ferro é só isso aqui, pessoal, Fe. Então é substância pura simples. Substância pura simples. Enquanto que sulfato de ferro 2 vai ser esse, ó, Fe, SO4 é o sulfato. Ó. Então aqui é uma substância pura composta. Portanto, a resposta só pode ser a letra A. Tá? Você tem um elemento químico, o ferro, e uma substância composta. Tudo bem? A 14ª questão, nós vamos ter aí justamente, tá? Dentre as alternativas a seguir, a única que é uma mistura. Mistura, pessoal. Qual que vai ser a mistura aí, ó? Tá, vamos lá? Qual é que vai ser a mistura? Você tem aí, por exemplo, a glicose. Glicose é uma substância, pessoal. Glicose é açúcar, né? Cloreto de sódio é uma substância pura, tá? Não é mistura. Agora, o atmosférico é uma mistura. É formado por vários gases, ó, tá? O nitrato de prata é uma substância. E assim como o iodo sólido, substância pura composta, a letra D e a letra E, substância pura simples. Então, portanto, aí a resposta vai ser a letra C, tá? A letra C. E para finalizar nossas questões aqui tem essa, tá? O que é que nós temos aqui? Uma amostra, tá? Uma amostra de uma substância X teve algumas de suas propriedades determinadas. Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar essa substância, exceto, a palavra está bem clara, ou seja, qual é a única alternativa que não se pode empregar para diferenciar a substância. Tá? Vamos colocar 1 minuto na tela aí, por favor, 1 minutinho.
A resposta a essa questão vai ser a letra B. Por quê? Não tem como identificar uma substância pela massa, que é uma propriedade geral da matéria. Toda matéria tem massa. Mas você pode identificar a densidade, pela solubilidade, temperatura de fusão e ebulição, mas a massa não. Essas outras propriedades são propriedades específicas e se faz para identificar a substância, né? Então tá aí, pessoal, olha, nós temos aí, portanto, né, estamos encerrando aqui a nossa participação, desejando aí até a próxima aula para vocês. Espero contar com o apoio de vocês nesse segundo semestre, né? Vamos aí à luta para a gente conseguir essa nossa aprovação. Perfeito? Forte abraço e fique com Deus.